Olá, seja bem-vindo ao vídeo. Indo direto ao ponto, a mídia toda hora, quando fala do assunto de mudanças climáticas, sempre é aquela história de que o mundo está ficando mais quente, efeito estufa e buraco na camada de ozônio. Além, é claro, de toda a politicagem em cima disso. Mas é impressionante como é que outros problemas relacionados a esse tema são totalmente ignorados. E eu digo mais, o próprio termo aquecimento global é um termo bem idiota. É um termo simplista e faz parecer que tudo se resume apenas ao mundo ficando mais quente. E por mais que o aumento na temperatura média do planeta seja algo registrado desde a Revolução Industrial, tem coisa que o gás carbônico provoca e que eu nunca vejo falarem sobre: a acidificação dos mares. A princípio, é algo simples. O CO2 é um gás solúvel em água, de modo que quando há mais desse gás na atmosfera, mais desse gás vai ser dissolvido nos oceanos. Só que o detalhe é que o gás carbônico dissolvido na água, ele vai diminuir o pH nos oceanos, consequentemente, deixando os mares mais ácidos. E uma pequena explicação para quem não entende tanto de química: pH é uma medida que mede o quão ácido ou alcalino ou quão neutro é uma substância. E quanto menor o pH de algo, mais ácido esse algo é. Mesmo com pouca diferença no pH da água, seres pequenos como plâncton, larvas de crustáceos em geral, de caranguejos, camarões e afins, krill, que as baleias adoram, corais e outros seres que são base da cadeia alimentar vão ter mais dificuldade em formar seu exoesqueleto, o que vai prejudicar bastante sua chance de sobrevivência até a fase adulta. Quanto maior a acidez nos mares, mais intenso esse fenômeno se torna. E isso é um problema muito pior do que parece. E se isso continuar, eventualmente teremos mais uma extinção em massa no planeta inteiro, não apenas nos oceanos. Mas espera, como é que uma extinção no mar também ia fazer a mesma coisa em terra? E como que isso ia afetar você pessoalmente? A começar que toda a vida no planeta está indiretamente conectada, ou às vezes diretamente mesmo. E esse fenômeno específico de extinção já ocorreu na história do nosso planeta várias vezes. Sendo mais específico, no período Permiano, para ser exato, que foi aproximadamente 252 milhões de anos atrás, houve uma extinção em massa provocada pela acidez nos oceanos e outros fatores também, como o aumento da temperatura global, que na época foi criado por intenso vulcanismo, e foi uma das piores, se não a pior, extinção em massa que o mundo já teve. Existe um livro, inclusive, chamado When Life Nearly Died, ou que traduzindo seria Quando a Vida Quase Morreu. Pelo menos eu acho que é assim, minha pronúncia em inglês não é das melhores, mas é um livro que explica bem melhor sobre toda essa extinção de maneira bem aprofundada. Mas infelizmente esse livro não tem tradução para português ainda, então se eu achasse ele traduzido eu colocaria o link aqui na descrição. Mas em resumo, o intenso vulcanismo desse período liberou quantidades absurdas de gás carbônico na atmosfera, gerando um efeito estufa bem pior do que existe atualmente. E como consequência, ocorreram duas coisas simultâneas. Os oceanos gradualmente se tornaram mais ácidos. E também derretimento total dos polos. O problema é que o gelo encontrado nos polos, nas geleiras e tudo mais, não é água salgada, é água doce, enquanto os oceanos são de água salgada. Mas por que exatamente isso é um problema? Para começar, existe uma corrente oceânica que passa por todo o planeta. Geralmente a cada 1000 anos ela dá uma volta completa. E o nome dessa corrente é corrente termoalina. Essa corrente funciona da seguinte maneira: nos trópicos, a água dos mares esquenta. A água quente é menos densa, portanto mais leve. E assim, ela vai para a superfície. Enquanto isso, fora dos trópicos, ela esfria e vai indo em direção ao fundo oceânico, ficando mais fria quando chega nos polos. E uma vez no fundo oceânico, essa água ela vai sendo empurrada pela água de cima, à medida que a água na superfície dos polos vai esfriando e vai afundando. Conforme essa água no fundo oceânico vai sendo empurrada pela água de cima, ela tem que ir para algum lugar. E assim, ela faz todo o caminho, aos poucos, de volta aos trópicos, onde aos poucos ela vai se reaquecendo, vai subindo, recomeçando o ciclo por completo. Durante essa corrente,
ela transporta oxigênio e nutrientes da superfície para o fundo oceânico, renovando os mares por completo. Se não fosse isso, o fundo oceânico, que já é um lugar complicado de se habitar, que já tem poucos nutrientes e pouco oxigênio por natureza, seria completamente inabitável, pois até onde se sabe, vida complexa na Terra precisa de oxigênio. Não importa o quão ruim o ambiente seja, sem oxigênio, no máximo alguns tipos de bactérias teriam ali. E o problema do derretimento das geleiras é que, por ser água doce, a água doce é menos densa do que a água salgada, justamente porque ela não tem tanto sal dissolvido assim. A água doce se misturando com a água salgada, ela dilui mais o sal e faz com que a água ali nos arredores do mar também fique mais leve. Consequentemente, por mais fria que a água fique, ela perde densidade e demora mais para afundar do que demoraria normalmente. Isso, por consequência, faz a corrente termoalina ficar ainda mais devagar nos polos, o que consequentemente afeta ela por completo. E, consequentemente, também afeta a renovação de nutrientes nos oceanos, principalmente no fundo oceânico, e também de oxigênio. Além de que essa corrente também regula o clima no planeta, pois influencia massas de ar quente e frio por onde passa, e quanto mais essa corrente for alterada, mais imprevisível é os efeitos que isso vai ter no clima do planeta inteiro. Talvez com invernos ficando cada vez mais frios e verões cada vez mais quentes. E voltando no tempo, no período Permiano, com o aquecimento do planeta, os polos derreteram por completo e, como consequência, a corrente termoalina simplesmente parou. Somando isso à acidificação dos mares, houve um colapso da cadeia alimentar oceânica. Com o passar do tempo, uma quantidade colossal de corpos de criaturas que não sobreviveram, gerando uma enorme decomposição e que, dentre outras substâncias que esses corpos liberam, está uma substância neurotóxica chamada sulfeto de hidrogênio. Esse gás, mortal para qualquer coisa que respire, estava sendo produzido a todo vapor nos oceanos, até os mares ficarem saturados. Uma vez que um líquido fica saturado, ele não tem mais como conter o gás dentro dele. E assim, o gás acaba escapando para o ar, ou no caso, para a atmosfera. No fim das contas, essa extinção fez com que aproximadamente 70% da vida na Terra e 90% da vida oceânica fossem extintas do planeta. E além disso, sem a corrente termoalina, o clima ficou mais extremo ao redor do mundo. Inclusive, no livro que eu citei antes, esse livro explica de maneira bem mais aprofundada sobre esse evento e, se eu conseguir achar o PDF desse livro, mesmo que seja em inglês, eu irei colocar na descrição. Do contrário, é a vida. A questão é que, quando a mídia ou as escolas falam sobre aquecimento global ou mudanças climáticas, sempre é a mesma história de efeito estufa, camada de ozônio e mundo mais quente. Eu fico impressionado como que ignoram por completo os oceanos. E fora também que, pelo menos do meu ponto de vista, tamanha simplicidade acaba dando combustível para a galera negacionista começar a distorcer coisa aqui e ali. Ou, um dia que faça mais frio, por exemplo, o pessoal chega... Gente, aqui em Xique-Xique, na Bahia, nesse inverno, a temperatura está abaixo dos 35. Como que é possível uma coisa dessas? E ainda dizem que o mundo está ficando mais quente? Quanta besteira, isso é invenção dos globalistas iluminatis da Ursal que soltam laser pelos olhos e comem criancinhas. Apesar de que, infelizmente, essa última parte é verdade, e os casos de Epstein estão aí, são uma prova irrefutável disso. Mas enfim, voltando ao tema do vídeo. Com os oceanos ficando mais quentes, furacões ficam mais frequentes e também mais fortes. A começar que, para que um furacão surja, primeiro você precisa de alguma perturbação no clima que faça com que ar quente na superfície do mar seja atraído de várias direções diferentes. Um exemplo perfeito disso pode ser tanto uma tempestade ou também uma coisinha chamada efeito Coriolis. Em resumo, o efeito Coriolis é um fenômeno físico que ocorre graças à rotação da Terra, pois de acordo com a física, um objeto esférico, ao girar sobre si mesmo, ele sempre vai ter o seu equador se movendo mais rápido que seus polos sendo mais lentos. Por conta dessa diferença de velocidade de rotação em diferentes latitudes dessa esfera, no caso, nosso planeta,
correntes de ar e oceânica podem ter a direção alterada de lugar. E isso ocorre o tempo todo. E essa diferença de velocidade, ela acontece pelo seguinte fator. Se você pega uma esfera, um objeto esférico ou oval também serve, e você mede a distância no equador de um ponto até outro ponto para dar uma volta completa, você vai ter uma distância bem maior. E velocidade é a distância que algo percorre em um determinado tempo. Se o mesmo ponto percorre, 10 metros em 24 horas, dando uma volta completa, e outro ponto percorre 5 metros em 24 horas de uma volta completa, logo, o ponto que percorreu 10 metros no mesmo tempo, ele é mais rápido que o outro ponto. É uma explicação simples, mas mais detalhada para quem ficou em dúvida. E um segundo fator que você precisa para um furacão é que a superfície do mar esteja a pelo menos 27 graus Celsius. Um furacão surgirá com esses dois fatores juntos à medida que o vapor quente do mar vai subindo, enquanto os ventos que estavam vindo de várias direções acabam se chocando e formam uma espiral. Essa espiral puxa o vapor para mais e mais alto, onde eventualmente ele se condensa e vira nuvens e chuva, e libera o seu calor para o ar à sua volta. O ar à sua volta aquece e sobe ainda mais. Quando o ar sobe, ele puxa o ar de baixo por conta da diferença de pressão, como se fosse um vácuo, basicamente. Quanto mais tempo se passa e esse fenômeno continua acontecendo, mais forte e maior fica o furacão. Nem todos os furacões chegam em terra, e eventualmente furacões são desfeitos por conta de ventos de alta altitude, mas a questão é, quando ele chega em terra, o estrago é maior, de acordo com o tempo que ele ficou no oceano ganhando força. E quanto mais quentes os oceanos se tornam, mais comum esse fenômeno também vai se tornar. Mais fácil vai ser a superfície do mar estar a 27 graus ou mais. Então, acho que já podemos adivinhar o que pode acontecer nos próximos anos ou décadas. E essa parte é impressionante, porque a mídia só não fala disso. Sendo que furacões é o tipo de coisa que afeta não só as pessoas mais pobres ou comuns, afeta todo mundo, não importa o quão rico você seja. Um furacão pode facilmente destruir sua casa, se sua casa, por exemplo, não for projetada especificamente para aguentar isso. A depender, é claro, de onde você vive. E além da possibilidade de também recriarmos a extinção do Permiano novamente a longo prazo, e de furacões cada vez piores e frequentes, também temos um dos últimos tópicos do vídeo, e que apenas recentemente tem recebido o mínimo de atenção. Microplásticos. A começar que microplásticos, hoje, são algo tão onipresente, mas tão onipresente, que sempre que tentam fazer alguma pesquisa para ver que efeitos isso tem no corpo humano a longo prazo, ou a curto prazo mesmo, nunca conseguem achar um único ser humano sequer que não possua microplásticos no corpo para que se possa fazer uma comparação, ou usar como grupo de controle para testes. E até mesmo o ar contém partículas de microplásticos. E até pouco tempo atrás, não se sabia ainda nenhum dos efeitos que ele podia ter na saúde. Só que recentemente, algumas descobertas já foram feitas. Desde a associação com o maior estresse oxidativo em células, e para quem não sabe, estresse oxidativo, além de poder provocar envelhecimento mais acelerado, também pode provocar cânceres e outras coisas. Também, associação com problemas cardiovasculares, desregulação de alguns hormônios, do sistema imunológico, memória, aprendizado e por aí vai. Além de que microplásticos já foram encontrados nos testículos, linfonodos, estômago, placenta, leite materno, no sangue e até mesmo no micônio, que para quem não sabe, micônio é o nome dado ao primeiro cocô feito por um bebê após ele nascer, e geralmente costuma ser líquido amniótico digerido. Mas basicamente não, literalmente, a gente já nasce poluído. Mas ainda assim, uma coisa que é fascinante é como a vida consegue evoluir e se adaptar. Já foi descoberto na natureza mais de uma espécie de bactéria que consegue decompor plástico, além também de um fungo, com o nome científico de Aspergillus tubigensis. Finalmente consegui pronunciar esse nome, meu Deus do céu. Vocês não têm ideia de quantos cortes eu tive que fazer até falar isso aqui direito, mas enfim. Esse fungo também é capaz de gerir poliéster. E lógico, não é só porque tais seres foram descobertos que o problema dos microplásticos está resolvido. E nem que vai ser resolvido tão cedo também. Até porque microplástico uma vez no corpo, até onde eu sei,
o corpo não elimina. E eu me pergunto as consequências que isso vai ter na nossa espécie, na saúde geral, não amanhã, mas daqui a 50 ou 100 anos. O quanto que não vai estar as taxas de câncer até lá? Ou de outras doenças bizarras? Isso, obviamente, é claro, se a gente não foi extinto pela Terceira Guerra Mundial, que pode rolar a qualquer momento por aí. E vale mencionar também nesse vídeo que, por mais que a indústria e as grandes elites, com seus jatinhos e aviões particulares, tenham sim uma grande parcela de culpa nos problemas que foram citados nesse vídeo, e também outras coisas que futuramente eu ainda vou fazer um vídeo sobre, também existe uma grande falta de consciência sobre o tema. A impressão que passa é que a galera não pensa nessas coisas. Eu mesmo já cansei de ver, pessoalmente, gente na rua agindo igual um bando de porcos e com um QI abaixo da temperatura ambiente, jogando plástico, lata, baterias, vaso sanitário, móveis. E até uma vez que eu tava andando, era criança nessa época, e uma criatura me joga um saco plástico cheio de bosta de cavalo. Sabe-se lá por que diabos aquele cara tinha cocô de cavalo guardado dentro de casa, mas enfim, cada um com seus motivos. Aquele troço quase cai em cima de mim, e é isso. Mas a questão é que, depois, o pessoal também não entende porque o esgoto entope, porque vem enchente no final do ano em época de chuva. Não adianta apenas culpar as camadas de cima da sociedade se os indivíduos também não fizerem sua parte e não participarem da mudança. Apontar dedo para os outros é fácil e até divertido, admito. Mas a mudança também começa com a gente. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho. Isso ajuda muito esse pequeno canal a crescer. E se tiver alguma coisa a comentar, fica à vontade. Se você não gostou e quer dar hate, compartilhe com seus amigos para que eles também possam vir aqui dar hate nos comentários. O algoritmo do YouTube agradece. Mas é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo, galera. Tchau!